Oi, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Radar Tributário, a mesa redonda da Decisão Haiti, que acompanha os principais acontecimentos, mudanças regulatórias e impactos da reforma tributária para as empresas brasileiras. Eu sou Gabriela Pesetti, analista de negócios, e vou conduzir esse bate-papo junto com Eduardo Batistella, arquiteto de soluções da Decisão Haiti, e a Daniele Zangeroli, analista tributária da TecnoSpeed, sobre os temas que estão transformando o cenário tributário do país e exigindo cada vez mais atenção das áreas fiscal, tributária e de tecnologia. A reforma tributária já deixou de ser um assunto do futuro. Novos tributos, mudanças nos documentos fiscais eletrônicos, atualizações de sistemas e novas exigências legais já fazem parte da realidade das empresas. E quem não se preparar agora pode enfrentar desafios operacionais, fiscais e estratégicos nos próximos anos. Por isso, em cada episódio do Radar Tributário, vamos analisar as principais novidades da legislação, esclarecer dúvidas e discutir os impactos práticos dessas mudanças para as organizações. Então, se a sua empresa precisa entender o que está mudando e como se adaptar com segurança, esse episódio é para você. Fique com a gente e vamos entender juntos como a reforma tributária está impactando as grandes empresas e como a Decision IT está apoiando seus clientes nessa jornada de transformação. A lógica do crédito, então, ela muda. Antes nós tínhamos o crédito a partir do momento que o documento fiscal era emitido, autorizado e escriturado dentro da FD ICMS-PI. E agora, com a reforma tributária, nós temos o crédito a partir da extinção do débito. Ou seja, o fornecedor ele deverá pagar, recolher o tributo destacado no documento fiscal para que o adquirente possa ter direito ao crédito tributário. Bom, e além de termos o crédito somente após a liquidação do débito pelo fornecedor, ainda vamos ter a situação de documentos fiscais de débito e crédito, eventos de nota fiscal, que também vão monitorar esses créditos e vão trazer um momento que o contribuinte vai ter direito ao crédito. Batistella, queria começar com você. Por que essa mudança é tão impactante para as empresas e não apenas uma exigência fiscal ou mais um campo para preencher? Bom, Pesetti, o que acontece? Nós já estamos, as empresas já estão emitindo documentos fiscais eletrônicos com a tributação de IBS e CBS, tipicamente NFE, CTE, os demais modelos de documento, há algum tempo. Então essa parte passou, essa água já rolou por debaixo da ponte. Agora, algumas empresas, tardiamente, que não deveria ser agora, mas já deveria ter acontecido antes, agora algumas empresas estão começando a se preocupar com as notas de débito, notas de crédito e eventos que envolvam ajuste na apuração dos tributos de IBS e CBS. Eu digo agora por quê? Porque constantemente as notas técnicas estão sendo alteradas. Era muito trabalho que as empresas tinham para botar em dia, na toda a sua parte fiscal. Conseguiram agora, então, se dedicar a essa frente. No ato de se dedicar a essa frente, as empresas estão começando a fazer algumas perguntas sobre essas notas de débito e notas de crédito para situações que foram mapeadas. A gente não pode esquecer um ponto importante. As empresas possuem hoje dois recursos básicos, que é notas técnicas, que são instrumentos para o pessoal do TI e também é utilizado pela área fiscal para analisar os impactos em processos. Possui o regulamento do IBS, o regulamento do CBS, que todo mundo sabe a qualidade que está, né? Está incipiente ainda. E esses artefatos vieram a partir da Lei Complementar 214. Então, esses artefatos estão tentando normatizar os procedimentos das empresas. Agora, a área fiscal está analisando esses artefatos e fazendo perguntas. Por exemplo, nota de débito de juros e multa. Como é que eu faço isso? Eu emito uma nota, faço um boleto,
o meu cliente, outro CNPJ, paga esse boleto em atraso e ocorre aí a geração de multa e juros, tá? Ok, mas eu tenho que emitir uma nota, que até então não existia essa nota no sistema. Não tinha no meu workflow a emissão desse documento. Agora, quando o pessoal se debruça, quando as empresas e as áreas fiscais se debruçam em cima dessa necessidade, começam as perguntas. Mas como é que eu vou fazer isso? Quem cobrou isso foi a instituição financeira, foi o banco. Então eu vou ter que vou ter que pegar esse valor, saber que eu recebi esse valor e vou ter que emitir uma nota. Como é que é essa nota? Essa nota, como consta na legislação, é uma nota aberta por item e o valor de juros e multa tem que ser rateado por item. Mas e como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que controlar? Vai ter. Isso é o que está na lei. Isso é o que está na lei. Tá? E não cabe mudar a nota técnica para fazer de outra forma. Se alguém quiser mudar isso, tem que mudar a lei. Tá? Então eu vou ter que fazer uma nota aberta logo depois de perceber que eu tive o recebimento de juros e multa, aberta por item, rateados os valores, naqueles itens que são isentos ou imunes, o valor será zero, nos outros vão ter valor, etc, etc. E depois a contrapartida, né, eu, fornecedor, o meu emitente, o meu destinatário terá que emitir também uma nota para obter esses valores. Quando eu calculei o valor da multa e juros, eu devo ter posto o valor de IBS, porque ele vai ser tributado. Se eu esquecer disso, eu vou estar arcando com esse valor que eu vou recolher. Tá? Então tem uma série de impactos. Esse é um dos exemplos de uma nota de débito e crédito, um dos exemplos. Existem outros exemplos. E as notas de com finalidade de débito e crédito estão sendo criadas, estão sendo modificadas. Nós teremos, já tivemos, agora está mais estável. Nós temos a mesma questão com os eventos de apuração. Os eventos agora, na última nota técnica, nós tivemos a extinção de um evento. Nas próximas notas técnicas, com certeza, nós teremos novos eventos. Já tivemos modificação do layout desses eventos. Isso impacta em muito, considerando o prazo que as empresas têm para adaptarem os seus sistemas. Primeiro, os fornecedores de ERP são impactados. Os fornecedores de solução de mensageria, de documentos fiscais eletrônicos, são impactados. E a área fiscal, para entender e assimilar o processo e passar o conhecimento para a empresa de como deve ser o novo processo. Por exemplo, essa questão de multa e juros. Isso. Dani, eu gostaria da tua contribuição agora para a gente falar um pouquinho sobre os eventos. Hoje a gente sabe que já existem alguns eventos de documento fiscal eletrônico. Só que com a reforma nós vamos ter novos tipos de evento com outra função. Tu consegue nos trazer um exemplo, e como que vai funcionar esses eventos? Eles dependem de documento fiscal? Eles impactam no crédito, no débito? Sim, como nós estamos falando aqui, eu acredito que quem está nos acompanhando também, eh, tem essa noção. 2026 é o ano teste, e quando se falava do ano teste, lá em 2025, a gente esperava um mundo feliz, né, digamos assim, para esse ano teste. Nós estamos aqui agora na metade do ano e, como o Bart falou, com impactos grandes na questão do entendimento, de algumas notas de débito e crédito, porque com a reforma, vindo ali a questão da apuração assistida, então existe ali agora a necessidade de ter um controle muito mais minucioso de tudo o que é feito dentro do documento fiscal eletrônico, né, Gabi? Então, fora essa novidade, porque eu falo como uma novidade que nós temos hoje para NFE e NFCE, e também já está previsto para nota fiscal de serviço eletrônica, que é as notas de débito e crédito, nós também temos eventos para poder fazer com que o contribuinte tenha direito ao crédito do tributo, que ele consiga informar ali se acontecer alguma perda ou roubo durante um transporte contratado pelo adquirente, tem também a possibilidade de fazer um evento para a questão do furto durante o transporte por parte do fornecedor. Então nós temos
se não me falha a memória, hoje mais de 20 eventos para a NFE, e toda a finalidade de todos esses eventos é fazer com que a apuração do IBS e a apuração da CBS fiquem corretas, né. O que o contribuinte precisa entender hoje, eu falo isso, o contribuinte, mas, os analistas fiscais e contábeis, é que com os tributos vigentes, nós conseguimos ali fazer um ajuste de CMS numa tela que aí vai para um grupo específico lá dentro do SPED, nós conseguimos fazer alguns ajustes, que não estão ligados a documentos fiscais. E a reforma traz essa mudança, né. Se não tiver vinculado a um documento fiscal eletrônico, eu não consigo registrar um evento. Se não tiver uma chave de acesso de uma nota fiscal, eu não consigo emitir uma nota de débito ou de crédito, né. Então, existe toda essa amarração. E o que mais impacta, ao meu ver, assim, olhando, dentro de um ERP, é essa amarração não só pela chave de acesso, mas sim a nível de item. Porque só o exemplo, né, que o Bate deu ali da questão de juro e multa, nós temos ainda notas de débito e crédito para a questão de anulação por saídas imunes ou isentas, débito de notas fiscais não processadas. Então, assim, tem um volume grande de mudanças, né, de impactos ali dentro da reforma tributária do consumo, e isso está dentro de todos os documentos fiscais eletrônicos. Eu falo que a gente, às vezes, se pega muito na NFE, porque ela abrange, né, ali um volume maior de operações, por isso que tem essa questão de notas de débito e crédito, tem a questão dos eventos também, um fluxo maior de eventos, porque ela abrange um volume maior de operações. Mas eu falo assim, olhando dentro do RP, a reforma está trazendo um impacto bem significativo. Sim, o analista fiscal contábil, o fatorista, assim, precisa estar muito integrado, o sistema precisa estar muito redondinho ali, para que o contribuinte consiga, eh, exercer ali, né, fazer com que a obrigação que ele tem ali de informação junto ao fisco consiga seguir o fluxo, né. E é como eu disse para vocês, a gente esperava um 2026 num mundo perfeito, com muitas coisas já solucionadas e resolvidas, né, mas parece que quando você começa a olhar no detalhe de cada item que está vindo com a reforma, você, pensando na regra de negócio das empresas, você identifica ali um problema que gera uma dúvida e você busca em lei complementar, você busca em ato conjunto, você busca em regulamento. E às vezes você não encontra a resposta. E pegando um gancho no que a Dani comentou, a questão, a gente fala muito de NFE. NFE é o projeto mais antigo dos DFEs. É o projeto que começou há muito tempo, 2005. É um projeto mais robusto. É um projeto que às vezes toma a frente dos demais DFEs e os demais DFEs seguem a linha do projeto da NFE. Então agora o que nós veremos logo na sequência, começamos a ver e veremos na sequência, Pesete, é a questão dos eventos, notas, CTE de crédito, CTE de débito, nota fiscal de serviço de crédito, nota fiscal de serviço de débito. Então, esses conceitos que foram introduzidos na NFE, agora eles vão, uma vez mais consolidados e apresentados para a sociedade, eles vão se espalhar pelos demais DFEs, né? Então, logo nós teremos o CTE de multa e juros. Sim. Aproveitando, o que a gente entrou nesse assunto, né, eu gostaria de falar um pouco também sobre a nota fiscal de serviço eletrônica, que é uma grande polêmica, uma grande mudança, porque mexe com municípios, com sistemas de municípios. Então, hoje, as prefeituras ou elas têm que adequar o sistema que elas já possuem ao ambiente nacional, ou assumir o ambiente nacional como emissor dos documentos fiscais. Então, Batistella, eu gostaria de ouvir um pouquinho a tua visão sobre isso. Como está o cenário para a NFSE atualmente? O cenário está caótico.
Nós temos prefeituras que tomaram a frente e migraram seus contribuintes de ISS para o ambiente nacional. Então, passaram a responsabilidade de autorização para o ambiente nacional. Nesta migração para o ambiente nacional, elas tiveram que fazer todo o recadastramento das suas tabelas de serviços, alíquotas, etc., e contribuintes. Tem uma série de cadastros que estão por trás de quando tu passa a autorização para o ambiente nacional, tem uma série de parametrizações que tu tens que levar junto para o ambiente nacional. Tá? Muitos contribuintes tiveram problemas no início para conseguir saber qual era o novo código de serviço que ele tinha para poder autorizar. Nós temos então esse cenário dos que já migraram e daqueles que, para os contribuintes, infelizmente ficaram com as suas soluções próprias ou de mercado. Soluções próprias ou soluções de mercado. O que diz a lei? A lei diz que a partir de 1º de janeiro de 27, quem ficar com soluções próprias ou de mercado, obrigatoriamente tem que converter essa nota fiscal de serviço no seu layout proprietário ou de mercado e sincronizar com o ambiente nacional num layout padrão. Para quê? Para que os tomadores de serviço consigam ter acesso a essas informações, para fazerem as suas conciliações nas suas apurações assistidas. Tá? Qual é a penalidade? O município que não integrar vai perder a sua parte de arrecadação do IBS. Parece que tem alguns municípios por aí que não estão sentindo muita falta disso, principalmente alguns pequenos, mas eu acredito que todos vão migrar. Nós temos aí uma evolução no próprio ambiente nacional, nós temos uma evolução gradual do layout. Quando começou em janeiro era um layout, agora nós estamos em outro layout de nota fiscal de serviço. O ambiente nacional está aos poucos incorporando novas informações, ele não nasceu pronto em 1º de janeiro de 26, ele não nasceu pronto, ele está sendo desenvolvido. Cada vez que ele tem uma manutenção e se incorpora informações novas, como agora teve recentemente, lá em fevereiro, março, a questão do PIS e da COFINS. Quando teve essa questão, o que aconteceu? Os contribuintes que estavam autorizando no ambiente nacional começaram a ser impactados. Eles tiveram que gradualmente ajustar as suas informações. Os CRPs de mercado ou as soluções de mensageria de nota fiscal de serviço que recebem as informações nas prefeituras, quer própria, quer de mercado, tiveram que se readequar para sincronizar com o ambiente nacional. Agora a gente está vendo um novo movimento com a nota fiscal de serviço. Tá? Nós tivemos a questão da parada da emissão da geração do DANFSE, que é o documento auxiliar da nota fiscal de serviço. O ambiente nacional está cortando. Por quê? Porque estava dando muito problema de infraestrutura. De uma hora para outra, ele passou a responsabilidade para o contribuinte. Olha, tu quer emitir, tu faz o desenho. Está aqui, demorou um pouco para distribuir o layout, a sugestão de layout, mas está aqui. E nós temos uma zona cinzenta muito grande. O que vai acontecer no futuro? Esses municípios vão continuar com as suas soluções próprias ou de mercado? Na lei não está claro que eles são obrigados a migrar para o ambiente, não está claro que são obrigados a migrar para o ambiente nacional. Isso pode ser judicializado. Já faltaram alguns pontos. Então, enquanto não houver uma alteração na Constituição obrigando pelo menos a emissão da nota fiscal de serviço pelo ambiente nacional, muita água vai rolar embaixo dessa ponte e muitos contribuintes espalhados pelo país vão sofrer, porque às vezes o fisco se esquece que existem redes que prestam serviço, pensam só em um contribuinte localizado naquele município, e não é assim a realidade do Brasil, né? Dani, tu que está mais próxima dos sistemas, os RPs, aonde tu vê a grande dificuldade nessa adaptação? Por onde que as empresas elas deveriam começar a se adaptar para evitar, que tranque uma emissão de documento fiscal, para evitar os problemas que vêm junto com toda essa adaptação? Gabi, nota fiscal de serviço eletrônico, né, a NFSE, por que que eu falo que é uma dor muito grande? Porque até sair, né, o padrão nacional, cada município tinha ali o poder de ter o seu, legislar da forma com que lhe convinha, né, e ter o seu
utilizar o seu padrão, fazer a emissão da forma com que quisesse fazer, né. Só que isso agora com a reforma tributária do consumo mudou, né, não é mais assim. Nós temos então o padrão nacional da NFSE, onde muitos municípios já aderiram, mas a gente está falando, assim, de mais de 5.500 municípios, e nós temos ainda grandes municípios que utilizam o seu padrão próprio. Olhando aqui para dentro da Tecnospeed, a nossa maior dificuldade qual é? Tendo as publicações técnicas do padrão da NFSE nacional, tem a nota técnica, tem os esquemas, tem tudo certinho, né. Tem a publicação técnica, vamos dizer assim. Agora, quando você olha ali para um município que possui um outro padrão diferente, esse padrão ele vai se atualizando conforme o ambiente nacional, né, o padrão nacional vai trazendo ali os novos campos, então já tem um delay, né, dessa atualização. E depois ainda tem a questão do ERP ter que se adequar a esse padrão também, tem essa quebra. Então, quando o Bart falou que não existe ainda, né, essa questão da obrigatoriedade de todos os municípios utilizarem o padrão nacional, isso me entristece e me preocupa, né, trabalhando numa empresa, numa software house. Por quê? Por conta dessa dificuldade. Às vezes, nós aqui identificamos uma mudança no padrão através de um teste. Deixa eu tentar enviar uma nota para esse padrão aqui para ver como é que tá. E é ali que a gente vê que, olha, tem um campo novo. Ó, tem essa rejeição agora, porque muitas vezes não tem uma publicação técnica. Então eu falo que essa é a maior dor. O que que o RP tem que fazer? Obviamente, se adequar a esses padrões, seja o nacional ou os outros padrões, e também fazer ali, né, um cadastro dessas regras fiscais de uma forma correta. Então, se atentar a todas as particularidades que tem, e aí eu não falo só da nota fiscal de serviço eletrônica, mas também dos outros documentos fiscais eletrônicos. Ter um bom cadastro de produto, né? Isso é bem importante, porque o que que acontece? Nós estamos aí com um layout novo dos documentos fiscais eletrônicos, uma tantada de regra de validação. Eu até hoje, assim, às vezes, toda vez que chega uma dúvida referente a uma tag, eu só não respondo como tem que ser preenchida aquela tag, ou muitas das dúvidas que eu tenho quanto ao preenchimento da tag, eu tiro através das regras de validação, né. Sempre olhando as regras de validação. Então, por exemplo, o padrão nacional, ele tem ali uma tabela de regras de validação. E os outros padrões? Aonde que tá? Então, o meu sonho é um dia nós termos ali todos os municípios utilizando o padrão nacional para NFCI. E só puxando aqui um gancho, iniciou-se a obrigatoriedade com o MEI, agora, a partir de setembro desse ano, já foi publicado, né, pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que as empresas que estão enquadradas dentro do Simples Nacional também precisam utilizar o padrão nacional. Então nós vamos ali depois continuar com as empresas do regime normal, né, que são lucro real e lucro presumido, podendo utilizar esses outros padrões que os municípios oferecem. Podendo não, né, sendo obrigados, porque eles não têm o nacional. Mas enfim, eu já vejo que está sendo feito um estreitamento disso ainda, né. É como o Bart falou, data nós não temos, mas eu falo que quando a gente tiver um único padrão, como existe hoje para os outros documentos fiscais eletrônicos, aí vai estar um pouco mais fácil para quem está ali à frente de um ERP, fazendo todas essas atualizações. Sim, Dani, aproveitando que a gente está falando sobre todas essas parametrizações que são necessárias, hoje nós temos dentro do ICMS zonas de conflito, porque hoje nós temos uma tributação para cada estado, né? A gente vai emitir um documento para outro estado, a gente tem que analisar a tributação daquele item específico dentro do outro estado para saber como que vai ser a emissão do documento fiscal. Batistella, a reforma ela traz uma mudança em relação a isso, ela tenta trazer uma simplificação em relação à tributação dos itens. O que que tu pode nos dizer quanto a isso? Bom, Pesete, a questão da tributação do IBS e da CBS simplificou bastante. Nós temos aquele conceito que o pessoal já conhece do C-Class Trib,
Então isso já simplificou, unificou a visão tributária. É uma das premissas da reforma tributária, é essa simplificação, que vem, por exemplo, para resolver um problema grave que nós... Grave não, um problema operacional e de parametrização complexo que existe hoje nos ERPs, que é a questão, por exemplo, do ICMS-ST, o famigerado ICMS-ST. Bastela, por que está falando de ICMS-ST agora? A gente está falando da reforma tributária, né? Só para a gente entender como é que era a complexidade. Eu tenho um produto que é ST num estado, não é ST no estado de origem, mas é ST no estado de destino, há convênio, não há convênio, dependendo dessas informações, a tributação da nota, o CFOP da nota, o CST da nota, tudo isso tinha um impacto, né? Tanto na parte de emissão quanto na parte de escrituração de quem está adquirindo, sem contar a guia, etc., né? Processo operacional. Com a reforma tributária, isso foi sensivelmente simplificado. Quem, quem vem, os profetas do Apocalipse que vêm e dizem aí em blogs e LinkedIn e etc, etc. Olha só como é que está o tamanho da tabela de Seclestrib, olha isso, olha aquilo. Desculpa, são pessoas que não sabem como é o regulamento de CMS hoje. Não sabem como é o regulamento de PIS e de COFINS hoje. Aliás, não é o regulamento de CMS, né? São os vários regulamentos de CMS. Não sabe como é o regulamento de PIS e COFINS. Não sabem. Se soubessem, não estariam falando uma coisa dessas. Bom, a gente sabe também dentro de tudo isso, apesar da transparência, nós temos agora uma rastreabilidade maior em relação à tributação dos documentos fiscais. Hoje, o fornecedor pode emitir um documento fiscal com uma tributação incorreta e o que era feito comumente, não corretamente, mas comumente. Tu pegava o documento fiscal, fazia a escrituração na FD, ICMS, PI e ajustava ali a CST, informava ali o crédito de ICMS que deveria estar destacado naquele documento, informava o fornecedor, posteriormente ele deveria fazer o seu ajuste. Agora, no novo cenário, nós temos o documento fiscal emitido indo diretamente para a apuração assistida com as informações emitidas pelo fornecedor. Isso significa o quê? Se ele emitiu o documento de forma incorreta, o documento já entra na apuração do contribuinte com aquele erro, com um valor de BS-CBS calculado incorretamente, ou um valor de BS-CBS que não deveria estar destacado, ou que está destacado a menor. Então, esse risco, ele vai ser compartilhado também com a área de TI, com a área fiscal, com a área financeira. Essas áreas, elas precisam trabalhar juntas hoje para controlar esse tipo de problema e para conseguir rastrear esses erros por parte do fornecedor. Então, esse conceito muda bastante. Eu entendo que hoje o contribuinte passa a ser fiscal do seu fornecedor. Ele tem que ter uma forma de controlar como os documentos estão sendo emitidos, quais documentos estão incorretos, também para a questão do crédito, porque aquele fornecedor que não pagar os seus tributos, ao mesmo tempo, o seu cliente ele não vai ter o direito à apropriação do crédito por conta do débito do seu fornecedor estar em aberto. Dani, como que tu entende que tem que ser essa relação, então, de TI, faturamento, fiscal, financeiro, para evitar esses erros, que vão acontecer e que vão entrar direto para apuração assistida, não poder e caso não sejam rastreados, podem gerar reflexos lá no final da apuração para o cliente? Gabi, como contadora aí há mais de 20 anos, eu falo que a reforma ela veio realmente para trazer uma integração, aí olhando dentro de uma empresa, né, uma integração entre as áreas. Quando eu trabalhava como analista fiscal contábil, eu ficava restrita entre o fiscal contábil. Financeiro, muitas vezes a gente não tinha contato, porque por que que você vai ter contato com o setor financeiro?
Faturamento, às vezes, nos procurava para tirar uma dúvida ou: "Ai, não estou conseguindo emitir a nota, apareceu tal rejeição". E a reforma tributária do consumo, ela está trazendo, integração entre as áreas. Então, eu vejo hoje que os RPs, eles precisam estar muito amarrados, principalmente o fiscal e o financeiro. Eles precisam estar integrados e precisa ser uma integração de forma ágil, né, por conta das notas fiscais de débito e crédito, como o Batistella falou no início do nosso programa a respeito das notas de juro e multa. Imagina o financeiro batendo lá na portinha do setor fiscal falando: "Olha, eu recebi tanto de juros do fulano, emite uma nota", né, isso não pode existir. Isso o financeiro automaticamente tem que fazer a conferência, clicar no botão e essa nota sair de forma automática, né. A mesma coisa são os eventos. Os eventos também precisam ser registrados de forma ágil e, como você disse, tudo isso impacta dentro da apuração assistida. Então, para quem ainda não leu nada, não procurou nada sobre a apuração assistida, saiba que é um grande conta corrente, onde tudo vai ser registrado e analisado, e por mais que o fisco vá fornecer a apuração assistida para o contribuinte, eu falo que o analista fiscal e coloco o analista contábil também, eh, desse lado, é que não é porque está sendo oferecida que eu vou clicar no botão e eu vou apropriar tanto de crédito que o meu fornecedor pagou, eu vou ter o tanto de débito lá não, precisa ter uma conferência, né, da parte ali da apuração assistida. O contribuinte vai precisar fazer essa conferência e se o sistema não tiver integrado, você vai apurar o imposto errado, né, porque você, entre aspas, vai confiar no que o fisco está te passando. O fisco está te passando a informação que ele recebeu, né, mas ele estava dando ali para você conferir. Se você der o aceite e não identificar nenhum erro, você pode vir a pagar um imposto a maior, um tributo a maior, né, não aproveitar um crédito. E essa questão também que você falou, né, que da não cumulatividade plena, né, então além de você escolher um produto, um fornecedor que te forneça um produto bom, você ainda precisa estar atento a esse fornecedor se ele é um bom contribuinte, se ele paga os seus tributos, porque de nada adianta ele te entregar produtos bons e depois você não conseguir aproveitar esse crédito, né. Então tem que existir também essa, aí já entra o setor de compras, né, junto ao financeiro. Tem que existir essa verificação, essa validação dentro desse acordo comercial que falam, né. A reforma está trazendo muitas coisas novas, assim, eu falo que é surpreendente. E eu também acredito que nós teremos aí não só até 2033 para colocar, tudo em ordem, mas eu também espero que não leve mais 30 anos, né, como levou 30 anos discutindo pra sair a emenda constitucional 132, eu também não espero que leve mais 30 anos para que a gente tenha o nosso IVA dual aí funcionando redondinho, bonitinho, né. Pegando um gancho aqui no que a Dani comentou, para quem não esteve no último, para quem é brasileiro, né, não esteve no último ano trabalhando para o Elon Musk em uma cabine de simulação de vida em Marte, né, simula como é que seria a vida em Marte, ou seja, esteve aqui no Brasil, sabe, e que trabalha na área fiscal, sabe que a reforma tributária sabe o que é a apuração assistida. E os impactos, meu ver, positivos que terão para os contribuintes. Serão impactos positivos significativos. Contudo, ela não é... apuração assistida, uma coisa mágica. A apuração assistida é um conjunto de informações que o fisco vai disponibilizar para os contribuintes. Quem não estava na cabine de simulação de vida em Marte do Elon Musk sabe disso. Tá? Então tá, agora eu tenho essa simulação não, essa apuração. Essa apuração, agora eu, contribuinte, eu vejo dois tipos de contribuinte. Aquele contribuinte menor, que vai confiar, eu tenho 4 notas de entrada, 3 de saída no mês, tá, ok, é isso aí, eu vou pagar tanto, o contador dele vai dizer, eu vou pagar tanto. E nós temos os grandes, médios e grandes contribuintes,
que vão querer validar e que precisam validar as informações que estarão na apuração assistida. O fisco sabe, o fisco quem? Comitê Gestor do IBS e Comitê Gestor do CBS, que não se iludam, apesar da Lei 214 dizer que tem que ser de forma unificada, serão 2 apurações assistidas, obtidas a partir de sites distintos por APIs distintas em layouts distintos. É assim que nós vamos entrar em 2027. Tá? Talvez no futuro, indefinido, possa ser um layout só. Agora serão 2 distintos. Essas informações, o compliance das empresas irá exigir a conciliação. E não é uma simples conciliação que eu vou poder tirar da apuração assistida. A apuração assistida eu posso tirar a conciliação, eu posso tirar dela a minha obrigação, que o fisco espera que o contribuinte diga, de notas que ele emitiu com tributos e que não foram parar na apuração. Ele espera que o contribuinte faça uma nota de débito em cima disso. Ele espera isso de vocês. Eu vou tirar dali o meu controle de créditos pendentes. Eu vou poder monitorar se os meus fornecedores estão pagando os tributos para que eu possa ter direito a esse crédito. Né? Isso aí já está todo mundo, que nem eu, careca de saber que é assim que vai funcionar. Então é dali que eu vou monitorar. Batistella, isso vai estar bonitinho numa aba, num relatório? Não, a informação está ali. Agora você precisa trabalhar em cima, pesquisar o mercado em cima de soluções que consigam te dar esta informação. Ali está o dado, ali estão os dados. Vocês precisam agora procurar por soluções que transformem esses dados em informações. Reforma tributária não trata apenas de novos tributos, mas de uma nova forma de enxergar as informações, processos e conformidade fiscal. Quem usar 2026 para se preparar estará em vantagem. Quem deixar para depois pode enfrentar riscos operacionais e financeiros desnecessários. Foi justamente para apoiar essa jornada que a Decision IT desenvolveu o Decision RT, conectando RP, documentos fiscais e apuração assistida para identificar as divergências antes que elas se transformem em problemas. Como já falei para vocês, será necessário a conciliação entre documentos fiscais eletrônicos e apuração assistida. Proteja a sua operação e lidere essa transição. Bom, então quero agradecer a participação do Batistella, da Dani, que vieram aqui trazer o seu conhecimento, um pouco da sua experiência, cada um dentro da sua área, e vieram tirar as dúvidas que nós temos ainda sobre a reforma tributária, trazer dúvidas que a gente nem tinha pensado ainda, e esse é o objetivo, trazer uma discussão clara para que os contribuintes e os profissionais da área compartilhem conosco todas as suas dúvidas, todos os seus as suas certezas e incertezas sobre o que vai acontecer a partir de 2027. Obrigada, Batistella. Obrigada, Dani. Obrigado, agradeço a oportunidade e vou pegar um gancho aqui, a finaleira, para dizer o seguinte, Pezete. Eu e a Dani estivemos semana passada nas reuniões dos grupos de empresas com o pessoal do grupo técnico do Comitê Gestor do IBS, que vulgarmente, assim, simplificadamente é dito, reunião das empresas com o ENCAT. Não é com o ENCAT, mas são pessoas que estão ali nos grupos técnicos, que são auditores e que vão para as reuniões do ENCAT também. São eles que estão definindo os rumos da implementação da reforma tributária no sistema, na apuração assistida e nos documentos fiscais eletrônicos. Simplificadamente, existem outros vários sistemas que a gente nunca fala. O arrecadação, o distribuição, né? São outros sistemas que estão por trás. Os sistemas de cadastro, Cadastro Nacional de Obras, etc., etc. O cadastro de produtos que não dará direito a crédito. Então, assim, tem uma série de sistemas que estão sendo desenvolvidos. Nós estivemos semana passada nessas reuniões, devia ser até o spoiler do início do programa, né? Mas a gente está falando agora aqui no fim.
A maioria das informações, por termo de sigilo, a gente não pode falar, mas o que eu posso compartilhar com vocês, e o que eu acho que é importante compartilhar com vocês é o seguinte: as dúvidas, as grandes dúvidas da maioria dos contribuintes são as dúvidas das empresas que vão para essas reuniões também. Ou seja, você que está ouvindo, como é que eu vou fazer agora aquela famigerada nota de multa e juros que o Batistella falou? É a dúvida das empresas que estão lá também. Como é que eu vou operacionalizar agora um faturamento antecipado de um A venda para produto? entrega futura, né? A venda para entrega futura. A venda para entrega futura. Como é que eu vou fazer a legislação diz que eu tenho que fazer a arrecadação no momento da antecipação financeira. Então eu vendi um vale-presente, que eu não sei qual é o produto que vai ser vendido e eu não sei em qual loja do Brasil vai ser retirado. Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, só quero dizer para você o seguinte: as dúvidas da maioria de vocês são as dúvidas dos contribuintes que estão lá também. Muitas das dúvidas acabam se manifestando em novos eventos de ajustes de apuração, em novas instruções, em novos procedimentos dentro do que a lei permite, mas a maioria das dúvidas, o pessoal técnico não tem como dar uma solução diferente do que está na lei. Se a lei diz que é assim, não é o técnico que vai conseguir mudar. Qual é o caminho? Contribuintes, através das suas associações, chegando nos seus congressistas, porque a gente já está agora na Constituição. Então tem que mudar a lei. Só mudando a lei é que vai poder agora simplificar alguns desses processos, esses pequenos monstrinhos que foram criados. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês mais para finalizar? Teremos uma esteira de linha de montagem de novas NTs até o fim do ano, novas notas técnicas. Muita coisa vai sair, muita coisa vai ser modificada. Layouts de XMLs que estavam consolidados e que ninguém mais imaginou que ia ser alterado, vai ser alterado para comportar novas situações que estão sendo identificadas. Tá? Então, assim, muita coisa vai acontecer, o tempo é curto. Planejem-se, planejem-se. Todo mundo está emitindo documento, então essa parte já foi. Tá? Nota de débito e crédito, eventos, apuração assistida e o split payment, Batistella. Split payment espera um pouco mais. Tá? Não pode parar, porque split payment não tem em janeiro de 27. Tu não pode parar, ninguém pode parar o seu faturamento. Pensem nisso agora. Excelente observação, Bate. Realmente, assim, de todas as reuniões que eu já tive a oportunidade de participar desses grupos técnicos, né, grupos de trabalho, confesso que as últimas agora, aqui eu estou vendo um volume maior de discussões na questão de regras de negócio e realmente operacionalizar o que está vindo com a reforma dentro da empresa, colocar aquilo dentro de um documento fiscal, porque como você disse, muito do que vem ali do normativo e vem, do entendimento da da parte ali das notas técnicas, é um caso simples, é um mundo feliz, e quando você entra a fundo dentro de funcionamento de uma empresa, você descobre uma infinidade de particularidades que não fica restrita àquela empresa. Vamos falar de um varejo, como você falou aí do Vale Presente, né, a reforma tributária do consumo, ela muda muita coisa. O local da operação, né, que passa a ser no destino, como que você vai emitir um documento fiscal, sendo que você nem sabe aonde a pessoa vai pegar o produto daquele vale presente. Então, assim, as discussões estão desse nível. O que você falou é extremamente importante, as empresas precisam se manifestar nesse sentido, está faltando ainda orientações da parte, da regulamentação, do normativo, e que não é o grupo técnico ali da parte das notas técnicas, das particularidades técnicas que vão resolver esses problemas, né. Então eu acho que mais do que nunca está na hora das empresas, gritarem, né, botarem a cara a tapa aí e falar assim: "Ó, aqui não vai funcionar por causa disso, disso e disso". Não tem outra forma? Então eles precisam se reunir e trazer. Porque se a gente deixar isso, vai virar uma bola de neve e, como eu disse, a reforma tributária ela nunca vai finalizar, né.
E quem que vai ficar inadimplente? Quem que vai sofrer ali a penalidade? Vai ser o contribuinte. O fisco não vai olhar e falar assim: "Ah, você não emitiu o documento fiscal". "Ah, mas eu não tinha como". "Ah, e você nunca me falou que você não tinha como? Que a sua regra de negócio não encaixa no que está aqui, você nunca me procurou?". Então é bem importante as empresas procurarem mesmo e falarem das dificuldades. Gabi, eu gostaria de agradecer o convite, estar participando aqui desse episódio com vocês. A reforma tributária do consumo, ela é o que eu estou vivendo e respirando, né, já há alguns anos aqui dentro da Tecnospeed, e eu falo que cada nota técnica que sai é uma mudança diferente, é um medo diferente, é aquela dúvida de: "Meu Deus, como que isso vai funcionar? Será que vai dar certo?". E no que eu puder contribuir com vocês aí da Decision, contem comigo para estar aqui compartilhando os meus conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada pela participação.